uma pequena e tranquila cidade, cercada por colinas verdes. Vivia um garoto chamado Bruno. Ele estudava na escola local, brincava com os amigos depois das aulas e adorava observar as nuvens passeando lentamente pelo céu azul. A vida era simples, pacífica e cheia de pequenas alegrias, mas havia algo que sempre mexia com ele. Estudar, por mais tempo que ele passasse lendo, nada parecia fazer sentido. As palavras se misturavam, as ideias não se conectavam, e ele sentia sua confiança desaparecer a cada erro cometido. Para piorar, alguns colegas riam quando ele falhava. E isso só fazia seu coração encolher ainda mais. Com o tempo, Bruno começou a acreditar que não era capaz de aprender. Numa tarde silenciosa, quando todos já tinham ido embora, Bruno percebeu que o professor Carlos ainda estava sentado na sala, lendo calmamente um livro. Bruno ficou em dúvida por um instante, respirou fundo e caminhou até ele, com o olhar baixo. Disse que precisava conversar. O professor levantou os olhos com um sorriso acolhedor e pediu que ele se sentasse. Bruno então confessou que se sentia incapaz, que tentava estudar mas nunca lembrava de nada, e que já estava perdendo as esperanças. O professor ouviu tudo com paciência e respondeu que muitos alunos se sentiam assim, mas que sempre havia um caminho para quem realmente deseja aprender. Ele disse que iria compartilhar 5 lições simples, que poderiam mudar completamente a forma como Bruno estudava e até como encarava a própria vida. A primeira lição era acalmar a mente. O professor mostrou um pote de vidro cheio de água turva e pediu que Bruno observasse. A água estava suja e nublada. Eles deixaram o pote ali por um tempo. Quando voltaram, a sujeira tinha descido e a água estava clara. O professor explicou que a mente funciona da mesma forma. Quando está cheia de preocupação, nada parece fazer sentido. Mas quando se acalma, tudo fica mais claro. Antes de estudar, Bruno deveria fechar os olhos por alguns minutos e focar apenas na respiração. A segunda lição era focar no momento presente. O professor acendeu uma pequena vela e colocou sobre a mesa. Pediu que Bruno observasse apenas a chama, sem pensar em mais nada. No início, a mente dele pulava de pensamento em pensamento, lembrando dos erros e dos medos. Mas aos poucos, ele conseguiu se concentrar apenas na luz. O professor explicou que o passado já passou e o futuro ainda não chegou. O único momento real é o agora. Sempre que a mente saísse do foco, ele deveria retornar ao presente com suavidade. A terceira lição era buscar entender e não apenas decorar. O professor colocou uma esponja e uma pedra sobre a mesa e despejou água sobre as duas. A esponja absorveu facilmente. A pedra continuou seca. Ele explicou que alguns alunos decoram fatos sem realmente absorver o conhecimento, como a pedra. Outros conectam ideias, imaginam, entendem de verdade, como a esponja. Bruno deveria sempre buscar compreender o que estudava. A quarta lição era dividir as tarefas em passos menores. O professor entregou um galho grande e pediu que Bruno tentasse quebrá-lo. Ele tentou várias vezes, mas não conseguiu. Então o professor dividiu o galho em pedaços menores. Dessa vez, Bruno conseguiu quebrar cada pedaço com facilidade. Ele explicou que ninguém vence um grande desafio de uma única vez. O segredo é dividir em pequenas partes, estudar um pouco de cada vez e respeitar os próprios limites. A quinta lição era praticar todos os dias. O professor levou Bruno até a janela, onde havia 2 vasos com sementes. Um dos vasos era regado diariamente. O outro, não. No vaso que recebia água, uma pequena planta começava a nascer. No outro, nada acontecia. O professor explicou que o crescimento acontece através da consistência. Não adianta estudar tudo de uma vez e depois parar. O progresso vem de pequenos esforços repetidos. Nas semanas seguintes, Bruno colocou as 5 lições em prática. No começo, parecia que nada mudava, mas aos poucos, sua mente ficou mais tranquila. Seu foco aumentou e ele começou a entender conceitos que antes pareciam impossíveis. Pela primeira vez na vida, ele realmente acreditou que era capaz de aprender. O tempo passou e Bruno se tornou um homem bem-sucedido. Aquela tarde silenciosa na sala de aula sempre voltava à sua mente.
quando o professor compartilhou lições que mudaram sua vida. E essa história também é para você. Se estiver enfrentando dificuldades no aprendizado, se estiver se sentindo preso ou desanimado, lembre-se dessas 5 lições. Acalme a mente. Viva o presente. Entenda, não decore. Divida os desafios. Pratique todos os dias. Pequenos passos constantes levam a grandes conquistas. Continue avançando, porque sua força está na sua paciência e no seu esforço diário. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe para que possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários como essa história falou com você. A jornada de clareza e evolução está apenas começando.